Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão vendo aí o vídeo, né? Pessoal, vamos lá para a explicação da terceira semana já, né, de junho, né? Já está findando aí, tem gente que ainda não tem aluno que ainda não entregou as atividades. Entre em contato com o professor para regularizar isso aí, beleza? Pode ficar sem nota não, tá? Então vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas que variam na mesma razão, ou seja, se uma dobra, a outra dobra, se uma triplica, a outra triplica, se uma cai pela metade, a outra também cai pela metade e assim por diante, são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. No livro do sétimo ano, no sétimo ano, trabalhamos situações envolvendo esse tipo de grandezas. Vamos relembrar resolvendo problemas? Vamos ler o texto abaixo. O ouro é um metal muito valioso. Sua pureza é medida em quilates, que tem como símbolo o K. Essa medida padrão é dividida em 24 partes. O ouro puro tem 24 quilates, ou seja, de 24 de 24 gramas corresponde ao ouro. No entanto, o ouro puro é pouco resistente à massa com facilidade. Por isso, normalmente é misturado com outros metais mais duros, como o cobre e o níquel, entre outros. O ouro mais barato é o de 14 quilates. Para cada 14 gramas de ouro, acrescenta-se 10 gramas de outros metais. Então, suponhamos que um joalheiro confeccionará um anel de ouro de 14 quilates e dispõe de 24,5 gramas de ouro. Quantos gramas de outros metais ele precisará? As duas massas, nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais, pois, se dobrarmos a massa de ouro, teremos de dobrar a dos outros metais, e assim por diante. Veja a tabela. 14 quilates, ele quer fabricar e ele tem 24,5 gramas de ouro. Para completar os 24, faltam 10. 10 gramas, 10 quilates de outros metais, né? Então, quanto que eu vou precisar de outros metais? Isso aqui, galerinha, nada mais é que uma regrinha de 3, né? Podemos escrever a proporção. 14 quilates, ele vai fabricar e tem 24,5 gramas de ouro. Para completar os 24, ele vai precisar de quanto? De outros metais, né? Usamos a multiplicação em cruz, né? Aqui, 14 vezes x, 14x. E 10 vezes 24,5, 245. Como eu quero o x e o 14 está multiplicando, isola-se o x e o 14 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar 245 dividido por 14, que é igual a 17,5. Então o joalheiro necessita de 17,5 gramas de outros metais. Resolvemos este problema usando o que chamamos de regra de 3 simples. Utilizamos 3 valores dados para calcular o valor desconhecido na proporção. Tá? Então, galerinha, eu coloquei 2 exercícios aqui para a gente resolver juntos, para vocês poderem resolver os 3 que ficaram para vocês, né? Então, vamos ver. Para fazer 6 pães, o padeiro utiliza 1.800 gramas de farinha. Quanto ele gasta para fazer 5 pães? Então, para fazer 6 pães, ele utiliza 1.800 gramas de farinha. Para 6 pães, 1.800 gramas de farinha. Para 5 pães, ele vai utilizar quanto de farinha? Pronto, montei a minha regrinha de 3. Agora é só multiplicar cruzado. 6 vezes o x, 6x. Igual 5 vezes 1.800. 5 vezes o 1.800 é igual a 9.000. Vamos colocar aqui 9.000. Como eu quero o x, eu vou isolar o x. E o 6 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E fazendo essa continha aqui, 9.000 dividido por 6
a gente vai chegar em 1.500 gramas. Isso quer dizer o que, galera? Quer dizer que para fazer 6 pães, ele utilizou 1.800 gramas. Para fazer 5 pães, vai utilizar 1.500 gramas. Observe que as grandezas são diretamente proporcionais. Ó. Quanto mais pães eu for fabricar, mais farinha eu vou utilizar. Então, quando aumenta uma, aumenta a outra também. Por isso que são diretamente proporcionais. Tá? Se eu aumentasse uma e diminuísse a outra, seria inversamente proporcionais. Mas são diretamente proporcionais. Tá? O outro. Fabiana recebeu R$500 de comissão pela venda de 600 peças. Se tivesse vendido 780 peças, teria recebido... Então, vamos lá. Ela recebeu R$500 de comissão na venda de 600 peças. 600 peças, então tá aqui. Se tivesse vendido 780 peças, teria recebido quanto de comissão? Agora basta a gente multiplicar cruzado. 600 vezes o x. 600x. (500 vezes 780). 500 vezes 780 é igual a 390 mil. 390 mil. Como eu quero o x, eu vou isolar o x. O 390 se mantém. E o 600 que está aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, fazendo essa continha aí, o nosso x vai ser igual 390 dividido por 600, igual a 650. Pronto, acabou a questão. Então, Fabiana recebeu R$500 na venda de 600 peças. Se ela vendeu 780 peças, ela vai receber R$650. Perceba que também são diretamente proporcionais. Ó. Quanto mais peças eu vender, mais comissão eu vou ter. Correto? Aí ficou esses exercícios aqui para vocês fazerem. Ó. Vou dar algumas dicas. Um ônibus parte de uma cidade às 9 horas e 15 minutos com destino a outra cidade que está a 120 km da cidade de partida. Se a velocidade média desenvolvida nessa viagem foi de 80 km por hora. Aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. 80 km em cada hora. Em cada hora. Então é correto afirmar que o ônibus chegou ao seu destino. Para mim saber que hora que ele chegou ao destino, eu preciso saber o tempo de viagem. Ele leva para andar 80 km, ele leva 1 hora. E 120 km? 120 km, ele vai levar quantas horas? Aqui é uma regrinha de 3, que eu vou multiplicar cruzado, e eu vou chegar no valor de quanto tempo ele levou na viagem. Mas ele saiu às 9 horas e 15 minutos, então eu vou ter que somar, né? 9 horas e 15 minutos, mais o tempo que ele levou para fazer a viagem. Aí eu vou chegar em algum resultado desse daqui, tá? Beleza? O outro exercício, isso aqui na realidade são 4 exercícios, né? A gente vai ter que calcular cada uma dessas aqui, o A, o B, o C e o D. No deslocamento para o trabalho, o senhor Sebastião usa uma bicicleta. Se andar a uma velocidade de 12 km por hora, olha aqui, ó, 12 km em cada hora. Em cada hora. Quantos quilômetros ele andará em, por exemplo, 1 hora e 30 minutos? Aqui eu estou vendo que está em minutos, né, galera? Ó, minutos, né?
1 hora e 30 minutos são 90 minutos. 90. Por quê? Porque 1 hora tem 60. Mais 30 minutos são 90 minutos. Então eu converto essa hora aqui para minutos também. E 1 hora equivale a 60 minutos. Então eu coloco aqui, ó, 60 minutos. Então ele percorre 12 quilômetros em 1 hora, que é 60 minutos. Em 90 minutos, ele vai percorrer que distância? Pronto, montei a regrinha de 3. Agora é só multiplicar cruzado que a gente chega no resultado. Mesma coisa aqui na B, né? Aqui, ó, vamos passar para minuto. 1 hora tem 60 minutos, mais 20 minutos. Aqui é 80 minutos, né? E se vocês perceberem aí, que seria bom que vocês percebessem, 1 hora, 5 é a mesma coisa de 1 hora e meia, né? E 1,2 horas é a mesma coisa de 1 hora e 20 minutos. Então, quer dizer, é a mesma coisa, tá? Esse outro aqui, deixa eu ver se tem mais um. Não, esse aqui é o último. Um atleta, esse aqui eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Que é bem, assim, não é fácil, porém precisa de conversão, né? Então eu vou fazer junto com vocês aqui. Um atleta que terminou de correr a distância de 40 km em 3 horas. Então vamos lá, 40 km. 40 km em 3 horas. Percorreu cada quilômetro no tempo médio D, então ele percorreu cada quilômetro, cada 1 quilômetro, em que tempo? É isso que está perguntando. Por que eu resolvi fazer junto com vocês? Porque quando a gente fazer aqui a regrinha de 3, multiplicar cruzado, a gente vai chegar em horas, e aqui está em minutos, a gente tem que converter para minutos, né? Então vamos lá. 40 vezes o x, 40x. Três vezes 1, 3. Como eu quero o x, eu isolo o x, o 3 permanece, e o 40, que está multiplicando, passa dividindo. Então o x vai ficar o quê? 3 dividido por 40... 3 dividido por 40 é igual a 0,075. O quê? Horas, né? Ó, a gente está procurando horas. Só que está em minutos, então eu tenho que converter para minutos. O que eu faço passar horas para minutos? Multiplico por 60. Então, vezes 60 vai dar x é igual a 4,5 minutos. Aí é só marcar a opção. Galerinha, 4,5 é 4,5. 4,5 minutos dá 4 minutos e 30 segundos. Não é 4 minutos e 50 não, tá? Aqui, ó, é 4 minutos e meio minuto. Meio minuto é 30 segundos. Então, no caso aqui é a opção B, tá? Resolvi fazer essa aqui para vocês, porque já tem um pouco mais de grau de dificuldade, tá? Galerinha, então é isso aí. Espero ter ajudado vocês, tá? Tem muita gente que não entregou ainda as atividades. Vamos entregar as atividades, tá? Não só de matemática, mas todas, né? Qualquer coisa, entrar em contato com o professor, com a escola. O que não pode é deixar de fazer, né, galerinha? Não pode perder o ano de graça assim, tá? Beleza? Tenham um bom restante de semana aí. Fiquem todos com Deus. Até mais.